Olá, bom dia! Nós continuamos o nosso propósito de oração de 40 dias de intercessão, amém? E de oração. Nós estamos no 24º dia, onde nós estamos orando a Deus pelo que devemos aprender para ficarmos mais fortes e evitarmos esse tipo de luta, evitarmos esse tipo de tribulação e, se ela vier, como encarar ela de maneira forte e vencer, amém? A palavra de Deus diz que nós devemos lutar com todas as armas que Deus nos dá para depois de tudo permanecermos inabaláveis. A gente encontra isso no livro de Efésios, onde o apóstolo fala da preparação dos pés para o evangelho da paz, da couraça da justiça e do capacete da salvação e da espada do Espírito. Ele diz que nós devemos usar toda a armadura de Deus para que depois da batalha permaneçamos inabaláveis, amém? Então vamos seguir aprendendo o que Deus quer nos ensinar, vamos seguir aprendendo para que fiquemos mais fortes para batalhas futuras e para que passemos por essa, amém? Para a glória de Deus, para depois de tudo, como diz o apóstolo Paulo, permanecermos inabaláveis, amém? Hoje nós vamos falar sobre o tema, o que devemos aprender é Jeová Jiré, Jeová Rafá e Jeová Shalom, amém? Entenda, Jeová, esses nomes vêm do hebraico, né? Jeová seria como eles se referiam a Deus, amém? Era o nome de Deus, é Deus em hebraico, Jeová. Mas não é apenas Jeová, Jeová Jireh. Tem, na verdade, 7 desses nomes, mas hoje nós vamos focar em 3, pelos quais Deus é conhecido desde o Antigo Testamento. Amém? Jeová Jireh, Jeová Rafá e Jeová Shalom. Amém? Que é os nomes dele que trazem significado. Até é interessante falar um pouquinho aqui como nasceram os sobrenomes, né? Que muitos, bem no início, as pessoas tinham só nome. Mas quando elas pertenciam a uma determinada região, eles falavam fulano daquela região. E aí acabou ficando com o sobrenome. Até eu tenho Ferreira no meu sobrenome. Provavelmente esse sobrenome veio de uma família que tinha ferreiros. Aí ficou, fulano que é ferreiro, né? Aí foi mudando um pouco o nome e ficou Ferreira, tá? Porque tinha muitas vezes a ver com a localização da pessoa, o sobrenome, tinha a ver com a profissão da pessoa, o sobrenome, tinha a ver com várias situações, tá? Então, este segundo nome de Deus, ele também tem essa função. Ele fala algo sobre ele, sobre quem ele é, na verdade. Não apenas onde é que ele mora ou qual a profissão dele, mas também fala quem ele é. Claro que hoje não é mais assim, mas quando nasceram os sobrenomes era assim, né? Logo no início. A parte do histórico, vamos dizer assim, da formação dos sobrenomes. E aqui nós vamos falando de Jeová Jiré, né? Jeová Rafá, Jeová Shalom, né? Então, por que eles chamavam de Jeová, não apenas Jeová, mas Jeová Jiré? Não apenas Jeová, mas Jeová Rafá. Não apenas Jeová, mas Jeová Shalom. Porque ele era Deus, mas ele não era qualquer Deus. Ele era o Deus dos deuses, o grande eu sou. Mas além disso, ele era Jiré, Rafá e Shalom. Amém. O que isso significa e o que isso nos traz? O que Deus está nos dizendo a respeito de si mesmo através dessas passagens? Amém. O que Deus está nos dizendo de si mesmo através destes nomes, quase como sobrenomes, digamos assim, né? A fim de entendermos um pouco melhor, né? Só para elucidação, não é um sobrenome de Deus, tá? É só para elucidação. Tá? Por que seria esse Jeová Jiré? Traduzindo, Jeová Jiré quer dizer Deus proverá. Então ele não é só qualquer Deus, ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que provê no deserto, ele é o Deus que provê. Ele não é apenas o Deus que provê abundância, mas ele é o Deus que provê, inclusive quando parece humanamente impossível. Ele é o Deus que provê, inclusive contra as chances. Ele é o Deus que provê contra as possibilidades.
Ele é o Deus que provê contra o histórico, Ele é o Deus que provê contra toda e qualquer situação, né? Ele é o Deus que provê em qualquer e toda situação, inclusive no deserto, como nós vemos na história dos israelitas. Amém? Também existe Jeová Rafá, é o Jeová que te sara, né? Traduzindo do hebraico é Jeová que te sara, Jeová que te cura, o Deus que te cura. Então Deus, ele não é apenas Deus, mas ele é o Deus que nos cura, ele é o Deus que nos sara, ele é o Deus que tira de nós todas as enfermidades. Amém? Além disso, ele é Jeová Shalom, né? Não apenas Jeová, mas Jeová Shalom, que é o Deus da paz. Amém? Então ele não é apenas Deus, mas ele é o Deus que dá paz. Amém? Então ele não é apenas Deus, ele é o Deus que provê. Ele não é apenas Deus, ele é o Deus que cura. Ele não é apenas Deus, ele é o Deus que traz a paz. Amém? Jireh Rafá Shalom. Vamos ver os versículos que falam sobre estes textos, tá? O primeiro deles está em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Diz assim: Abraão deu àquele lugar, aqui traduzido, né? O nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor proverá, ou no monte Jeová Jireh. Ali algumas traduções, existem traduções que deixam o nome no hebraico original, né? Essa aqui traduziu, tá? Mas existem traduções que usam o nome do hebraico original, que seria Jeová Jireh. O monte do Senhor proverá, o monte Jeová Jireh, né? Essa passagem é muito interessante porque Abraão obedeceu, né? Sim, confiando que Deus ia prover de alguma forma, e Deus proveu, né? Quando Isaac perguntou, e a gente vê que isso era fé, não é que ele era mais um contaminado pela idolatria sacrificial de pessoas, não, ele não era, e não era idólatra, porque ao subir ao monte, Isaac perguntou para Abraão, né? Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E o que Abraão respondeu? Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Por isso, aquele monte ficou conhecido como o monte do Senhor proverá, Jeová Jireh. Amém? Porque Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. Amém? E Abraão é o pai da fé, é conhecido como o pai da fé por isso também, né? Pela fé que ele teve, que Deus iria prover para si livramento, amém? E proveu para si o cordeiro, amém? Aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 16, diz assim: se vocês, agora vamos falar sobre Jeová Rafá, tá bom? Deus que cura. O versículo bíblico sobre isso está em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que diz assim: dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura, ou eu sou Jeová Rafá. Amém? Traduzido seria Jeová Rafá. Em algumas traduções ainda é possível encontrar ele não traduzido, o nome do Senhor, por ser nome próprio não traduzido, apenas colocado como Jeová Rafá. Ficaria: não trarei sobre vós nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou Jeová Rafá, ou eu sou o Senhor que te cura. Amém? Agora, se obedecermos e darmos atenção à voz dele. Então nós vemos também em Juízes, capítulo 6, falando sobre Jeová Shalom. Amém? Juízes, capítulo 6, versículo 23 a 24, diz assim: porém o Senhor lhes disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás.
Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz, ou lhe chamou de Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Amém? Então, aqui, Jeová Shalom. Se essa tradução tivesse mantido o nome, também seria... O nome do altar seria Jeová Shalom, ou traduzido, O Senhor é a Paz. Amém? Deus é a paz, o Senhor é a paz. Então, nós vemos que Deus ele tem várias características que Ele quer... ao todo, são 9 nomes que ele tem no Velho Testamento sobre isso. Mas hoje Ele quer nos falar destes 3, amém? Estes 3 principais nomes. São 7 nomes, aliás, ao todo que tem no Velho Testamento, que são dados a Deus. Mas nós vamos falar destes 3 principais, amém? Jeová Jireh, Rafa e Shalom. Por quê? Porque Ele é o que nos provê contra as probabilidades, contra toda chance de sucesso. É Ele quem nos provê. É Ele que nos provê livramento contra toda e qualquer possibilidade negativa. As possibilidades podem ser nulas, as possibilidades podem ser negativas, pode ser absolutamente impossível. Ele é o Deus que nos provê. Amém? Ele também é Jeová Rafa. Ele é quem nos sara de todas as enfermidades, inclusive pragas, como os egípcios foram vítimas. É Ele quem nos sara. Ele é Jeová Rafa. E Ele é Shalom também. É Ele quem nos dá a paz. Aqui, Gideão, ele estava numa época em que Israel estava muito idólatra. E ele foi lá, derrubou o altar de Baal durante a noite, porque ele tinha medo dos idólatras, medo de ser atacado pelos idólatras. Então ele foi lá durante a noite e derrubou o altar de Baal e construiu um altar ao Senhor. Então ele ficou com medo de morrer. Então Deus apareceu com ele e disse: paz seja contigo, tu não vai morrer. Eu sou o Senhor da paz. Né? Porque ele estava com medo que as pessoas viessem contra ele para atacar ele. Mas ele disse assim: eu sou o Senhor da paz, eu sou Jeová Shalom. Eu sou aquele que vai te dar a paz. Eu sou o Senhor, é a paz. Tu não vai morrer. Né? Eu sou o que te traz a paz. Então, né, depois ele ainda mais adiante ele vê, né, que Baal contenda por si também, né, porque ele diz assim que para se livrar, né, quando eles viram o que tinha sido feito aquilo, ele havia destruído o altar de Baal e construído um altar ao Senhor. Quando ele foi questionado sobre o que havia acontecido, ele respondeu, né? Deus já havia falado com ele, Deus já havia dito que era o Senhor da paz, então ele estava encorajado. Então ele respondeu, né? Se Baal é Deus, que ele contenda por si. Né? Ele não é Deus, ele não é super, ele não é power, então ele que contenda por si. Né? Só que não pode. O questionamento dele foi muito bem feito, né? A defesa dele foi muito bem feita porque o coração dele estava em paz. Então ele tinha tranquilidade para falar e argumentar com tranquilidade, porque ele tinha Jeová Shalom na vida dele. Ele não se deixou... A situação era de ameaça, né? Sejamos sinceros, ele, no meio de um povo idólatra, ele derrubou o altar de Baal. Eles não foram lá para conversar. Eles foram lá para ter certeza de quem tinha feito e executar o juízo e matar, né? Mas ele tinha o Senhor que é a paz, ele tinha Jeová Shalom com ele, né? Então eles não mataram ele. Ele estava tranquilo, ele estava em paz. E disse que se Baal fosse Deus, ele que contenderia por si mesmo. Então, e não contendeu. Tanto é que Deus é o Senhor, que ele depois conduziu os israelitas à vitória por meio de Gideão. Amém? Então, é Jeová Jireh, Jeová Rafa e Jeová Shalom, né? 3 características importantes de Deus.
3 coisas que Ele faz por nós. Amém? Ele nos provê, nos cura e nos traz a paz. Vamos ao nosso momento de oração para que Deus sente essa palavra no nosso coração e para que nós aprendamos a esperar e receber dele a provisão, a cura e a paz. Porque é dele que vem. Amém? Senhor Deus Pai, diante de Ti estamos para Te confessar, Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Clamar, Senhor, que Tu venha a nos trazer luz sobre o nosso entendimento, trazer luz sobre a nossa consciência. Espírito Santo de Deus, vem nos encher, Senhor Jesus, da Tua luz e da Tua santa palavra, para que nós venhamos a crer de todo o coração que é Tu quem nos provê contra, Senhor Jesus, as probabilidades. Senhor, a possibilidade pode ser nula, pode ser absurdamente impossível, completamente impossível. É Tu quem nos provê. Tu és o Deus da provisão, Jeová Jiré, Deus proverá. É Tu quem nos provê contra as probabilidades, é Tu quem nos provê contra todas as chances. É Tu quem nos provê quando há certeza de erro e fracasso. É Tu quem nos provê, porque Tu és o Deus da provisão. Deus, senta essa palavra no nosso coração. Que assim como Abraão tinha uma fé inabalável que Tu proveria independente da situação, ainda que essa situação trouxesse risco sobre o próprio filho dele, o filho que ele tanto amava, ainda que essa situação trouxesse risco sobre o próprio filho dele, ele continuava crendo que Tu proveria. Ele continuava crendo que Tu proveria, então que nós continuemos crendo que Tu provesse. Ainda que o nosso Isaac, ainda que esteja em risco, Pai. Que nós venhamos a continuar crendo que Tu provê. Que nós venhamos a continuar acreditando com fé inabalável que é Tu quem provê, Pai. Que é Tu quem traz a provisão sobre toda e qualquer situação, para a glória do Teu nome. Assim como Abraão creu que Tu proveria livramento e traria o filho dele e devolveria o filho dele aos braços dele. Ele creu que Tu traria provisão para que o filho dele voltasse aos braços dele. Ele creu, ele simplesmente creu, Pai. Então que nós também, Senhor, venhamos a crer que Tu vais prover, Senhor. Sempre Tu provês, Senhor, e sempre Tu proverás. Senta isso no nosso coração e nos traz uma fé inabalável nisso, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, Tu também és o Deus que cura. Ensina o nosso coração, ensina a nossa mente, ensina a nossa consciência, que é Tu, o Deus, que nos traz a cura. Senhor, porque Tu disse que Tu não traria nenhuma das enfermidades que vieram sobre os egípcios, nenhuma das moléstias que vieram sobre os egípcios, nenhuma das pragas que vieram sobre eles, porque eles serviam ao sol, mas Tu és o Deus que cura. Mais ainda, Tu és o Deus que criou o sol. Tu és o Deus que cura. Os egípcios que serviam ao sol, que tinham muitos deles ocultistas e magos e mágicos e feiticeiros, eles sofreram as pragas. Eles sofreram as enfermidades. Eles morreram e os que morreram foram ao inferno com Satanás e seus demônios. Mas os israelitas, outrora escravos, não serviam ao sol, não serviam a demônios, serviam ao Deus, ao Jeová Rafá,
ao Deus que cura de todas as enfermidades, ao Deus que te cura, ao Deus que te sara. Não serviam aos deuses dos egípcios, não, eles serviam ao Deus que cura. Não serviam ao sol, nem a demônios, nem a ídolos, mas serviam ao Deus que cura. E por isso foram curados. Amém. Pela glória de Deus. Além disso, ele também é Jeová Shalom. Ele é o Deus que nos traz a paz. Quando o diabo quer trazer contendas e até mortes por contendas, como era o caso de Gideão, os próprios parentes dele, que eram idólatras, queriam matá-lo porque ele derrubou o altar de Baal. Mas Jeová Shalom era o Deus dele, o Deus que trouxe a paz, que abaixou a contenda e que disse para Satanás que se ele fosse Deus, ele que contendesse por si, porque ele era o Jeová Shalom, o Jeová da paz, e estava com Gideão. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que estava com Gideão. Tu és o Deus que trouxe a paz sobre ele, Pai. Tu és o Deus que estava sobre os israelitas que saíram do Egito e trouxe a cura sobre eles, Pai. Tu és o Deus que estava com Abraão e Isaque e trouxe a provisão sobre eles. E Tu és o mesmo Deus ontem, hoje, sempre e será eternamente. Então nós Te pedimos, Senhor, vem nos ensinar o nosso coração que Tu és a provisão, a cura e a paz. E que nós venhamos a ter o nosso coração assentado, Senhor, e tranquilo, Senhor, porque sabemos que teremos provisão, cura e paz em Ti. Que nós venhamos a receber isso de Ti, que nós venhamos a crer que Tu és este Deus. Que nós venhamos a receber isso de Ti, Senhor, e que nós venhamos a sentar no nosso coração essas verdades, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, guarde essa palavra no seu coração e não esqueça que Ele é o teu Deus que provê, Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que traz a paz, Ele é o Deus da paz. Então Ele é Jeová Jiré, Jeová Rafá e Jeová Shalom. Amém. Que traz provisão, cura e paz. É dele que nós teremos isso. Amém?